paz do nosso Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. É um momento de muita felicidade estarmos no santo dia do Senhor reunidos para falarmos das suas grandezas, das suas obras, para falarmos de libertação e transformação na vida do ser humano. E neste momento, meus irmãos, eu quero ler o Salmo 24 para começarmos esta obra maravilhosa que o Jesus imprimiu nos nossos corações. E o Salmo diz o seguinte: a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Neste momento, meus irmãos, eu vou fazer uma oração pedindo que Deus conduza o pregador desta manhã, para que tudo que seja falado aqui, que saia do trono do eterno Deus e não da nossa carne. Pai querido, Pai amado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Neste instante, Pai, eu peço a presença do teu Santo Espírito aqui no meio de nós, para que nós possamos entender tudo aquilo que será pregado, tudo aquilo que iremos ouvir, Senhor. Tende misericórdia de nós, segura nas nossas mãos, nos conduza nos teus caminhos, ó Pai, para que nós possamos assim fazer a tua santa vontade. Te peço, Pai, pelo irmão Pablo, que ele seja usado grandemente aqui nesta manhã, pelas tuas mãos, pelo teu santo poder. E é nisto que eu creio, Senhor. Tende misericórdia, nos ajuda e nos liberta das armadilhas dos nossos adversários. E é em nome de Yeshua HaMashiach que eu te peço. Amém. E glórias ao eterno Deus. Glória a Deus. Amém. Shabbat Shalom. Um sábado de paz para todos nós através de Yeshua. Mensagem maravilhosa da irmã Gelsa. E o intuito de cada sábado estar aqui é fazer com que as pessoas voltem para Deus. Voltem a se reconectar com o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E é um motivo de muita alegria para nós vir falar do poder de Deus. Porque o poder de Deus transforma vidas. O poder de Deus, que é a palavra de Deus, transforma as pessoas. E a Paraxá é a porção semanal desse sábado. Se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 1, ou seja, Devarim, palavras. E
o nome dessa paraxá, porção, significa palavras. O poder da palavra. E essa palavra, uma vez que ela está dentro de nós, há transformações, há cura. A partir do momento que nós internalizamos a palavra de Deus, que é o poder dele para a salvação do ser humano, nós começaremos a desfrutar dias melhores de nossas vidas. E aqui nessa paraxá, nessa porção semanal, palavras, o discurso de Moisés. Moisés trouxe novamente a lembrança do nosso povo de Israel sobre a sua jornada pelo deserto, sobre os momentos que o Eterno manifestou a sua glória no seu meio. Moisés trouxe o discurso de que em nossa caminhada não deve ter espaço para a incredulidade, para a falta de fé. E Moisés argumentou aqui, a cada local que o nosso povo de Israel passou, Moisés falou: vocês devem possuir a terra que o Eterno prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ide, não temas, tomai a terra, porque a terra é de vocês. E o Eterno tinha libertado o nosso povo de Israel do Egito, da escravidão. Era um povo livre fisicamente, mas o povo continuava sendo escravo mentalmente. E é o que acontece em nossos dias hoje. As pessoas se sentem livres fisicamente, as pessoas são livres, mas elas continuam sendo com a mentalidade de escravo. E nessa paraxá eu quero trazer para vocês que quando o Eterno libertou o povo de Israel do Egito, o Eterno mandou 10 pragas. O Eterno mandou 10 pragas para libertar o nosso povo do Egito. Mas para libertar o Egito de dentro da pessoa, Deus deu os 10 mandamentos. Ele deu a Torá. Ele deu a sua palavra. Porque só através da sua palavra nós seremos libertos de nossos pecados. Só através da sua palavra nós seremos libertos da escravidão espiritual a qual muitos estão vivendo, apesar de ser livre. Porque a maior escravidão, o maior aprisionamento não é o físico, mas o espiritual. E Deus, Ele nos convida dessa manhã a nós sermos libertos. O próprio Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, ele fala na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E quando essa palavra de Deus, a Torá, a instrução de Deus para o ser humano, está dentro de nós, nós desfrutaremos de dias melhores, dias da sua presença. Porque olha só o que diz aqui no Salmo. No livro do Salmo, Salmo 19. Olha o que o Eterno fala para nós. Salmo, capítulo 19 de Salmo. Uma palavra de poder, uma palavra para nossas vidas. Salmo 19, verso 7 diz: a Torá, os mandamentos de Adonai é perfeita, restaura a alma. A instrução de Adonai é clara, faz sábio os tolos.
Então, uma vez que essa palavra está dentro de nós, essa palavra, ela vai nos restaurar. Essa palavra vai trazer para nós a cura. Vai trazer para nós a libertação. A libertação que muitas das vezes nós depositamos a confiança no homem. Nós depositamos a confiança em várias coisas. Mas nós não depositamos a nossa confiança naquele que é digno, que é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele está no seu trono da glória, e ao mesmo tempo Ele está aqui. Ele está em todos os lugares, para assim ouvir a oração das pessoas, ouvir as suas súplicas. E sempre foi o eterno Deus, agiu desde a queda do ser humano, em resgatar o ser humano, em fazer com que ele voltasse para ele de novo. E pelo fato, muitas das vezes, de nós servirmos a Deus, de nós nos constituirmos como servo de Deus, não quer dizer que nós não somos escravos. Tem pessoas que continuam sendo livres, mas têm a mentalidade de escravo, a mentalidade limitada. E Deus, Ele quer nos libertar por completo. Ele quer nos libertar, não é pela metade. Ele libertou o seu povo do Egito fisicamente e queria libertar mentalmente, da sua natureza, da sua forma de pensar, da sua forma de agir. E a única forma de nós sermos libertados através de Jesus é através da palavra dele. Porque a palavra de Deus, ela é que nos qualifica. A palavra de Deus, ela mostra para nós o nosso erro. A palavra de Deus, ela mostra para nós aquilo que precisa ser consertado, que precisa ser corrigido. Por isso que a humanidade e a sociedade está cada vez mais indo a pior. Por isso que a sociedade está cada vez mais cometendo atrocidades. Por isso que a humanidade cada vez mais está se corrompendo, porque a humanidade está se distanciando da palavra de Deus. E a sociedade tem começado a caminhar guiado pela sua mente, guiado pela sua natureza. A sociedade tem sido escravo da sua natureza. Aleluia. Por isso que quando Yeshua ele fala na palavra dele, que quando estiver próximo da sua volta, ele falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Pelo constante distanciamento da Torá, pelo constante distanciamento da palavra de Deus. Porque as pessoas têm andado guiado pelos seus próprios pensamentos. As pessoas têm levantado em seus corações os deuses. As pessoas têm levantado em seus corações os ídolos. As pessoas têm andado pelos seus próprios caminhos e recusando o conselho de Deus. E a palavra de Deus é o conselho de Deus para a humanidade. Como é que eu sei que eu estou agradando a Deus? Eu só sei que eu estou agradando a Deus quando eu leio as Escrituras e me enquadro no que Ele falou, e me submeto à sua vontade,
Quando eu leio a palavra de Deus e obedeço, eu começo a viver conforme a vontade dele, a vontade do bendito seja ele. E nesse discurso de Moisés, em Deuteronômio, ele traz em memória do nosso povo a necessidade de não cometer os mesmos erros. Ele volta a lembrar o nosso povo sobre os acontecimentos passados, para que não viesse a pecar novamente, para que não viesse a ir contra Deus. Porque o nosso povo, quando foi ver a terra, os 12 espias, 10 deles agiu com incredulidade. Mas, por causa da incredulidade deles, o nosso povo ficou andando pelo deserto 40 anos. E muitas das vezes, pela nossa desobediência, nós também sofremos pelas consequências de nossa desobediência. Assim como o povo de Israel desobedeceu a voz de Deus no deserto e padeceu durante 40 anos no deserto, assim as pessoas hoje, quando desobedecem ao que Deus determinou, ao que Deus orientou, as pessoas sofrerão as consequências pelas suas atitudes, elas sofrerão as consequências pelos seus atos, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é pura. E o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nessa manhã de sábado, Ele quer fazer com você uma nova aliança. Uma aliança de retornar para Ele, de ter comunhão com Ele e de ser guiado por Ele. Nós estamos próximo do fim, próximo da volta de Mashiach, do nosso rei. E para entrarmos no mundo vindouro, no Olam Rabá, é necessário mudar a mentalidade de escravo. Moisés, com o discurso dele, está falando: vocês são livres, mas da forma que vocês estão, vocês não poderão entrar na terra de Canaã. Assim Deus está falando também para essa geração. Apesar de a geração ser livre, só vão entrar no mundo vindouro, na vida eterna, aqueles que mudarem a sua mente, aqueles que forem libertos mentalmente, aqueles que forem libertos espiritualmente de sua natureza, da sua forma de agir e de pensar. Porque no mundo vindouro prevalecerá a justiça de Adonai. E o que Deus quer para todos nós é que nós venhamos dar ouvido a Ele, venhamos a ouvir a voz do seu Deus, a ouvir a voz do bendito seja Ele. E a cada sábado, a cada Shabat, que o Eterno nos traz aqui na praça, e brevemente nós iremos a todas as praças de Itabuna, não é para levar as pessoas uma nova religião, não é para levar as pessoas a se reconectarem com o sistema. O objetivo de cada sábado é fazer com que as pessoas voltem para Deus, é com que as pessoas voltem a ter comunhão com Ele. Vocês jamais vão ouvir
de meus lábios falar sobre religião, sobre denominação. Vocês vão ouvir de nossos lábios. Obrigado. Vocês vão ouvir de nossos lábios nós falarmos da palavra de Deus. Vocês jamais vão ouvir nós falarmos aqui de instituição. Porque as pessoas devem ser anunciadas é o poder do Evangelho. As pessoas têm que ser orientadas sobre a palavra de Deus. Então o objetivo é fazer com que as pessoas voltem para Deus. Voltem a ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento de pai para filho. Um relacionamento de Deus com a sua igreja. A igreja de Deus, a qual se distanciou das suas raízes há mais de 2000 anos. E esse ministério nas praças de Itabuna é fazer com que a igreja volte para Adonai. O objetivo desse ministério é trazer com que as pessoas voltem às suas raízes da fé, as raízes verdadeiras, a qual ela se desvinculou. Porque o modelo da igreja é Atos dos Apóstolos. É a igreja primitiva que é o nosso modelo. A palavra do Eterno fala em Efésios capítulo 2, versos 20. A palavra do Eterno fala: estai-vos fundamentados sobre os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, que a pedra fundamental é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A nossa base é a palavra de Deus. A base de nós nos qualificarmos, de nós obedecermos a Deus. Então por isso que o intuito de cada mensagem é fazer com que as pessoas voltem novamente a estudar a palavra de Deus. Voltem novamente a internalizar a palavra de Deus dentro delas. Que as pessoas possam meditar na palavra, porque uma vez que você medita na palavra de Deus, você dá legalidade para ela transformar a sua vida, para transformar o seu ser, para transformar o seu filho, a sua filha. Quando você internaliza a palavra de Deus, essa palavra de Deus vai trazer a shalom para você, a paz que o mundo não pode dar. A paz do mundo é a hipocrisia, é a malícia. Mas a shalom de Adonai, a qual o mundo não conhece, porque não se submete à sua palavra, essa shalom, essa paz, poucos têm essa shalom, essa paz, esse refrigério na alma. O nosso povo viveu no deserto durante 40 anos. O problema não é as pessoas estarem no deserto. O problema é esse deserto estar dentro do seu coração. O problema não é você estar só. O problema é esse deserto estar dentro de você. E Deus, Ele quer tirar esse deserto de dentro de você. Muitas das vezes você está no meio de vários amigos. Muitas das vezes você está em uma festa. Muitas das vezes você está arrodeado de várias pessoas, mas você se sente só. Por que você se sente só? É porque falta algo. A presença de Deus. A presença de Deus, ela lhe preenche. A presença de Deus, ela traz a paz para você. Muitas das vezes você está só fisicamente, mas você está com a presença de Deus. Você está sentindo Ele.
Isso é gratificante. Isso o mundo não conhece. Porque a palavra de Deus é o parâmetro de nós nos achegarmos a Deus. A palavra de Deus é o parâmetro de nós recebermos o Espírito de Deus. As pessoas que não se submetem a Deus, elas não vão ter o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, para sentir a sua presença, é cara. É caro sentir a presença de Deus. O Espírito de Deus não é dado a qualquer um. Não é dado àquele que se veste bonito. Não é dado àquele que fala bonito. A presença de Deus é dada àqueles que obedecem a Deus. Aqueles que renunciam o seu eu, que renunciam a sua vontade. Aqueles que exaltam a Deus em sua vida. Esses receberão a presença de Deus. A presença de Deus não é dada quando você cumpre o protocolo de ir para a sua igreja. Não é dada assim não. A presença de Deus ela é dada quando você obedece a sua palavra. Quando você internaliza a palavra de Deus. O Espírito de Deus não é dado quando você discursa bonito. Quando você fala palavras bonitas. O Espírito de Deus é dado àqueles que obedecem a Deus, que obedecem a sua voz. É dado àqueles que neutralizam o seu eu. É dado àqueles que rejeitam. As desculpas. Nós, seres humanos, somos mestres em dar desculpa. Mas eu vou dizer uma palavra para você nessa manhã. Você é melhor do que a sua desculpa. Você é superior à sua desculpa. Então, o Espírito de Deus é dado àqueles que vencem a desculpa. Eu não vou ler a palavra de Deus porque eu estou cansado. Eu não vou ler a palavra de Deus porque hoje eu estou indisposto. Mas quando é para nós satisfazer a nossa vontade, nós temos disposição. Quando é para satisfazer a nossa natureza, nós temos disposição. Mas quando é para fazer as coisas de Deus, bate a preguiça, bate o desânimo. Mas se fosse para ir para a praia, as pessoas acordavam cedo, nem dormiam direito. Porque vai satisfazer a sua carne. Mas eu tenho uma coisa a falar para vocês nessa manhã. O próprio Jesus ele falou: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a sua justiça. Buscai primeiro a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando está em nós, ela traz a paz. Ela traz a shalom. E as pessoas têm dado prioridade às coisas da carne, da natureza da carne. Por isso que as pessoas estão vivendo de cabeça baixa. As pessoas estão andando cabisbaixo. As pessoas têm andado sem dignidade. Mas nessa manhã, o Eterno, Ele quer restaurar a sua dignidade. Para você andar de cabeça erguida. Para você andar em sua presença. Quando você anda na presença de Deus, você sente Ele. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de nada além do que a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela restaura. A presença de Deus, ela restaura casamentos. A presença de Deus, ela restaura a sociedade. E as pessoas têm buscado muita formalidade e não têm buscado a presença de Deus.
Porque a presença de Deus é que faz a diferença. É a presença dele. Não é discurso bonito. E a presença de Deus, ela é cara. A presença de Deus, ela é cara. Aleluia. A presença de Deus é para aqueles que renunciam ao seu eu. Renuncia a sua vontade. E você está só e você sentir Ele. Você sentir a presença do Todo-Poderoso em vocês. Às vezes você está só e você está sentindo Ele. Nada preenche isso. Aleluia. Nada preenche isso. A fama, nada. O dinheiro, nada. Mas há um custo. Há um custo para sentir Deus. Obedecê-lo. Internalizar a sua palavra. Internalizar a sua santidade. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação do ser humano. E as pessoas estão esquecendo em sua jornada que a palavra de Deus é o poder dele. Aleluia! E as pessoas sofrem. As pessoas sofrem porque aprenderam a não reconhecer o poder de Deus. As pessoas aprenderam a andar só, sem sua presença. E Deus, ele fala com nós para nós andarmos com ele.